Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we can be here together, por podermos estar aqui juntos to honor and glorify your name para honrar e glorificar o teu nome in all that we do and all that we say. em tudo que fazemos e tudo que dizemos. We ask that you would bless this camp meeting series. Pedimos que você abençoe Be with us especially essa today série da Campal e que esteja as we try conosco to gain hoje. a clearer understanding of the prophetic truth at this time. Ao buscarmos um entendimento claro da verdade para este tempo. Amen. Amém. So I guess several people's studies Eu acho que are alguns now estudos de algumas pessoas coalescing together estão agora se in unindo various ways. de maneiras diferentes. As you all know, we started an initiative a couple of months ago now, I think, Como vocês sabem, nós começamos uma iniciativa alguns meses to atrás try to better understand the Sunday law message as people believe it to be fulfilled. buscando entender a mensagem do decreto We dominical know that a da number maneira of como as people pessoas have different entendiam que estava sendo ideas, cumprido. E eu sei que existem diferentes and ideias, as I say, several voices are now coming together, I guess coming to a common conclusion. e como eu disse, algumas dessas vozes estão se unindo e chegando à mesma conclusão. But that hasn't, of course, stopped questions being asked. Mas é claro que isso não impediu ou parou que In perguntas sejam fact, the deeper feitas. we probe, the more complicated things appear, E, na verdade, quanto mais a gente vai avançando, the mais more complicadas as questions coisas people parecem. have. E mais perguntas as pessoas têm. It's the 10th today. Hoje é o dia So 10, last week, então na semana passada, Elder Terry taught the IPR group. na semana passada, a anciã Terry I'm not sure how ensinou, many deu aula people have para o watched that grupo dos presentation. Estados Unidos. E eu não sei quantas pessoas assistiram essas apresentações. So if you've watched it, I'm sure you were blessed. E se você assistiu, tenho certeza que você foi abençoado. If you haven't watched it, I'd recommend that you do so, E se você não assistiu, eu recomendo que você assista. as she continues to, guess, develop her thoughts and ideas. Ao ela continuar desenvolvendo as suas ideias. So, as you know, Então, como você sabe, even though I've tried to avoid discussing the subject directly, embora eu tenha evitado discutir o assunto I have diretamente, begun to make some comments or commentary on the subjects of Revelation 12, 13, and 17 specifically. eu comecei a fazer alguns comentários com relação ao Apocalipse 12, 13 e And 17 especificamente. those studies have been based upon my own thoughts and also conversations with people. E esses estudos foram feitos com base nos meus próprios pensamentos e com base em conversas que eu tive com algumas pessoas. So I did a very simple graphic Então, eu fiz um gráfico bem simples, that I think many people have now seen, que eu acho que muitas pessoas agora já viram spoken about. e que eu falei. That discusses the various kingdoms of Bible prophecy Que discutia algumas coisas da profecia bíblica, from the perspective of Revelation 12, 13, and 17. da perspectiva de Apocalipse 12, 13 e 17. Where we have
a dragon. onde nós temos um dragão. We have what we tend to call a sea beast or the first beast. A gente tende a chamar a besta do mar ou a primeira besta. That's Revelation 12 and 13. Isso são Apocalipse 12 e 13. And a scarlet-colored beast, I guess we would call it, E nós chamaremos from da besta Revelation escarlata 17. de Apocalipse 17. And they all have very similar characteristics. E todos eles têm características muito semelhantes. Is everybody in agreement that those three animals Todos concordam que esses três animais are talking about the same entity? estão falando da mesma entidade? Or do you believe they're talking about different entities? Ou vocês acreditam que estão falando de diferentes entidades? Question, sir? Can you repeat question? I'll repeat my question. Eu vou repetir minha pergunta. So, I'll put it up here. Vou colocar In aqui. Revelation 12, Apocalipse 12, Revelation 13, Apocalipse 13 in Revelation 17, e Apocalipse 17. there's a red dragon, Temos o dragão vermelho, and there's a beast that rises up out of the sea. temos a besta que surge do mar, I'll just call it the first beast. eu vou chamar de primeira besta. I think it might be called the first beast in the chapter. Someone can check or correct me. E se eu não me engano, no capítulo é chamado de primeira besta. Does it say first beast in there? Yeah. And then 17, E depois no 17, scarlet beast. It is scarlet. a besta escarlata. So there are three animals. Então nós temos três The animais question e a pergunta é: is it the same? eles são o I'll call mesmo, it entity. a mesma entidade? Is it the same entity? É a mesma entidade? Charity said yes. Alguém disse que sim. Gabriel? Yes. Answer the question. You cheated. Anybody say they're not the same entity? Alguém aqui acha que não é a mesma entidade? Besides Natalie. Natalie. Say that was in Revelation 12, not to say in my interpretation. I don't know. Did I say that? It was the dragon. You said the dragon. The dragon. Okay, so the question is, have I in a past presentation said that they're not the same? Então a pergunta é: será que eu disse em alguma apresentação passada que eles não são o mesmo? I'm not saying they're the same now. I'm not asking the question. Eu não estou dizendo que eles são o mesmo agora, eu estou perguntando. And Andreas has suggested E alguém that disse que what I sim, did que say eu falei isso. Mas o que eu falei, was that the dragon of Revelation 12 que o dragão de Apocalipse 12 is not the dragon of Revelation 13. não é o dragão de Apocalipse 13. That's what you said? É isso que você disse? Does that ring a bell that that's what I actually said? Será que vocês se lembram que foi exatamente isso que eu disse? Fiona. Okay, so Natalie said she doesn't think that Andres' explanation is correct. Então, a Natalie disse que ela acha que a explicação do Andrés não está correta. Okay, we'll try to use the mic so I don't have to repeat if I can. I'm at fault, not you. I'm going to go with Andreas's answer Eu vou seguir com a resposta do Andrés, because I'm pretty sure in private conversations I've had with people eu tenho certeza que em conversas particulares com algumas pessoas, as I've tried to understand the sequence of these stories, e ao tentar entender a sequência that is dessas built upon the histórias, premise that they are the same entity. isso é construído na premissa de que elas The same são a creature. mesma entidade, a mesma criatura. And
That's not a new thought. E isso não é um pensamento novo. Several people now have been speaking about these animals in recent studies. E várias pessoas têm falado sobre esses animais em estudos recentes. So I'm going to take a guess because my memory's not good. Então, eu vou tentar adivinhar, porque a minha memória não é muito boa. And I know some of you watch all the presentations, so you'll probably know. E eu sei que alguns de vocês assistem todas as apresentações, então você provavelmente sabe. When people are speaking about these three beasts Mas as pessoas que estão falando in dessas recent três studies, bestas, which em I'm estudos calling the Sunday law recentes, studies, que eu vou chamar de estudos have they decado-dominical, discussed the subject of the crowns? eles discutiram o assunto das Curtis said coroas. no. O Curtis disse que não. Anybody? Mais alguém? Because I don't think people have. Porque eu sei que algumas pessoas fizeram But isso. back in the day, Mas lá we atrás, used to speak about the crowns. nós costumávamos falar da So coroa. that is a subject that needs to be visited or revisited today. Então, esse é um assunto que precisa ser I visitado don't ou mean today literally, revisitado I'm not going to hoje. do that. E quando eu digo hoje, eu não estou falando hoje, literalmente. And so this is to answer the question for Natalie. Então, para responder a pergunta da Natalie, Those studies are around 10 years old, plus or esses estudos minus, são and mais they're ou menos 10 anos predicated upon velhos. the idea E eles foram construídos na ideia. that oh, are the crowns in 17? I don't As think coroas they're in estão no 17. They're only in 17. 12 and 13. Não, eu acho que ela está no Apocalipse 12 ou 13. Because in 17? No, because in 17 the story is not about the beast. Não tá em Apocalipse 17, We all porque agree with that. Apocalipse 17 não é a história The sobre story is a about the besta. woman who rides the beast. É a história da mulher que I monta a would argue besta. that's the theme of that story. Eu vou argumentar que esse é o tema dessa história. So, back in the day, Então, lá atrás, antigamente, we would do studies, or at least I've done studies, nós faremos estudos, ou pelo menos eu to fazia discuss the estudos, crowns para discutir, of falarmos sobre 12 and 13. as coroas de Apocalipse Because 12 if e you 13. read the imagery or the symbology of those crowns, they're different in the two chapters. E se você ler a simbologia dessas duas coroas, elas são diferentes em cada capítulo. I would suggest that they're different. And Estou to sugerindo que elas são make an diferentes. analysis of those crowns E para fazer uma análise dessas coroas, demands what? exige o quê? What does it demand, Natalie? O que demanda, You're going to compare the Nathalie? crowns on the beasts of 12 and 13. Se você vai comparar as coroas de Apocalipse das bestas de Apocalipse 12 e 13, o que você precisa? Don't know. Okay. I was anyone- going to ask the right answer. So you have to use methodology, of course. Então, sim, você precisa usar metodologia. So there has to be a premise or a basis. So I don't want to say too much. Anyone else? What does that demand if you're going to compare crowns in 2 chapters of 2 animals? Então, o que você precisa fazer se você vai comparar duas coroas de dois animais diferentes em 2 capítulos diferentes? Sorry. That the animals are be the same. Os animais precisam ser os mesmos. Rihanna? I was just thinking you need to have an image or a original crown to compare it to. Então, eu imagino que você precisa ter uma imagem, uma coroa original para poder comparar. Okay. So if you're going to compare the crowns Então, se você vai comparar as coroas between 2 different beasts, entre duas bestas diferentes, 2 separate chapters, em 2 capítulos separados, you can only do that você só pode if fazer you isso assume se that você they're the same presumir animal, que eles são o mesmo animal. or as I've put, entity. Ou, como eu coloquei, They have to entidade. be the same if you want to compare the crowns. Eles precisam ser o mesmo se você quiser comparar as coroas. She's who's got the mic? Sorry. Yeah, she was.
No, wait. Do they have to be exactly the same or can they have some similarities? Can't say that word. Eles precisam ser exatamente os mesmos ou podem ter apenas semelhanças? You've got to speak loud because she can't hear on that mic. Exactly the same or can they have some similarities too? Ela repetiu a mesma pergunta. They have to be the same. Elas precisam ser a mesma. Otherwise, the crowns could mean very different things. Senão as coroas podem significar coisas diferentes. If there were two separate entities, Se são duas entidades separadas, then you've got no basis to make the crowns same thing. você não tem nenhuma base para fazer as coroas serem as mesmas. So I mentioned all of that Então, eu mencionei tudo isso. as I guess, a defense Eu acho que como uma that defesa, I've taught in the past for a long time that they're the same entity. de que eu defendi por muito Okay, so tempo if que elas you're são a okay mesma with that entidade. they're the same, Então, se nós estivermos ok com o fato de que elas são a mesma, then as we begin to try to understand who and what those beasts are, então quando a gente começa a buscar entender quem I'm going to essas park the bestas são, crowns for one moment. a gente vai pausar a parte das coroas por enquanto. What we're confronted with is that there are 7 kingdoms. O que a gente é confrontado How com do a we know questão there de are que 7 existem kingdoms? sete reinos. E como é que a gente sabe que tem 7 reinos? Raquel? Raquel? Not yet? There have to be 7 kingdoms because there's a verse where it says so. Precisa ter If I 7 reinos, remember porque well. tem um verso que diz And- isso. That's enough. We'll go with that. Okay. Se eu me lembro bem. So maybe someone could find it for us. It's in Revelation 17. Então, talvez alguém possa encontrar isso pra gente em Apocalipse It 17. will tell you that there are 7 kingdoms. Vai te dizer que existem 7 reinos. And if it helps, E se te ajudar, at the very beginning of the chapter, bem no começo do talks capítulo, about the kings of the earth. fala dos reinos da terra. So 17:11 Então, 17:11. talks about kingdoms or mountains. Fala de reinos ou So montanhas. we know all of that. Então, nós sabemos So- tudo isso. All of these studies, where we get 5, 6, and 7, Então, todos esses estudos nós temos 5, are all 6 e built upon 7. that model. São todos construídos nesse modelo. And so 12, 13, and 17 Então, 12, 13 e 17 are different perspectives of the same story. são diferentes perspectivas da mesma história. Are we okay with that? Estamos ok com isso? Yeah, everybody's fine with that. And what we then have to try to understand is how do we relate all of that to Daniel or in the Old Testament? E aí, então, nós precisamos tentar entender como é que a gente vai relacionar tudo isso com Daniel, And ou o how do we Velho go about Testamento. doing that? E como a gente pode fazer isso? So back in the day, Então, lá atrás, we had discussions and disagreements on how you go about doing that. nós tínhamos discussões e até discordávamos em como seria But I possível assume fazer isso. most of us now are reasonably comfortable with this. E eu acredito que a maioria de nós estamos confortáveis com So isso. if you're comfortable with this, tell me how you go about doing that. Então, se você se sentir confortável, me diz como é que a gente consegue fazer isso. So there are a couple of key verses in Daniel. It's Daniel 2 that you'd go to. Então, existem alguns versos chaves em Daniel 2. So either you can just paraphrase your thoughts or you can direct us to the verse. Então, ou você pode parafrasear o seu pensamento, ou então nos dizer diretamente o verso. So let's answer this. Vamos responder isso. Are we all saying yes? Estamos todos dizendo que sim. Are you okay to say yes, Natalie? Nathalie, está ok em dizer que sim? Still not yet? Ainda não? To the question, is it the same entity? Para a pergunta de são a mesma entidade? Okay, so we're all agreed on that. I just want to make sure we're in agreement. Então, todos nós concordamos com isso. Ok, Quero ter so certeza que todos nós That's concordamos. question 1.
Então, essa é a primeira pergunta. Question 2. Pergunta 2. How do you go from 4 to 7? Como é que você vai de 4 para 7? So I've given sort of part of the answer. Então, eu já dei parte da resposta. So give me the verse in Daniel 2 Então, me dê o verso de Daniel 2, that gives some kind of numbers. que dê alguns números. I just put 17:11 here. Vou colocar aqui Apocalipse 17:11. It's in parentheses because it doesn't answer the question. It's just a reference verse. E não é que isso responde a pergunta, isso é só um verso de referência. So I'll give a reference verse here now. Agora eu vou dar um verso de referência para essa. It's not the answer. Não é a resposta. Someone said a verse? Alguém disse um verso? 29? 29. And what does that say? E o que diz no verso 29? Are we using this? 39. 39. Have you got Mike? If you just read it out for us. Você pode ler primeiro? Read out the key phrase or the word and then the verse. Leia a palavra-chave ou a frase-chave What's the ou key phrase or o key verso. word? Ou a palavra-chave. After thee shall arise, Depois do seu Okay. reino haverá and outro. another third kingdom of brass. Third. Yes, So that's your key verse, third. yes. Okay, because we're looking for 4. Okay. 14. So not 39. 14. Então, não é o 39. What's the key word? And the fourth kingdom shall Four. be strong. 4. Yes. Então, Daniel 2:14, Verse que 14. fala. Okay, so we got fourth in the verse. And so the problem is, or the argument that we used to have, Então, o is problema é, e o argumento que a gente on, costumava ter, someone é may be que- able to give me that verse. que mais tarde, Speaks alguém about pode me dar esse kings. verso, fala de 41? reis. Emmanuel Keith. No? You... Sorry? Yes, a Spanish phrase. You can paraphrase, you can translate Spanish into English. Tell me this the phrase that you've picked up in verse 41. Então, Daniel 2:40. Qual que é a frase que você And what you pegou see aí no the 41? feet and the Read right close. Not um, feet. Not toes. kingdom divided. No. Reino dividido? Não. We run out of space in that verse. We'll go to a different one. A gente I don't acabou o espaço nesse verso, vamos para outro. Apparently not. Andres? I think it's 44. 44? In- Eu acho que é o Key phrase, not 44. the verse. Eu quero a frase-chave. In the days of these kings. Nos dias desses reis. Is that what you're going to say? So it talks about in the days of these kings. Então, fala nos dias desses reis. And if you were there back in the day or you've watched those presentations, E se você estava lá naquela época ou the assistiu aquelas argument was, which apresentações, kings is it referring to? o questionamento era, quem são esses reis? And I think if you've watched Aaron's studies, I don't know which one, E se você assistiu as apresentações do Aaron, não sei qual, exatamente, he discusses that in a recent study somewhere. ele falou um pouco sobre isso em um estudo recente. So I don't think it's part of the Sunday Law studies, and Curtis has just confirmed that. E eu não acho que seja parte dos estudos sobre o decreto dominical, e o Kurt I think acabou it's de one of confirmar their que não é. local studies that perhaps that they did. Eu acho que é algum dos estudos locais que eles fizeram. So there was a discussion, an argument, if you like, or disagreement. Então, houve uma discussão, uma Which discussão kings are being referred to in verse 44? sobre quais são os reis que eles estão And I falando no think verso it's 44. important that we all know and we're all on the same page. We're in agreement with which kings are being referred to there. E eu acho que é importante que todos nós estejamos na mesma página e em concordância com relação a que reis são esses.
Because Elder Jeff and I didn't agree. Porque o ancião Jeff e eu não concordávamos. I don't think we ever came to an agreement on that. E eu acho que a gente nunca chegou num acordo com relação a isso. But it didn't seem such a big issue back then. Mas na época não parecia ser um grande And I problema. think it's important now. Mas eu acho que agora é importante. So I don't know if anybody's got an opinion. Então, não sei se alguém tem alguma opinião. So besides Curtis, has anybody else got an opinion? Because he will have an opinion on this. Ah, além do Curtis, mais alguém tem uma opinião sobre Okay, Curtis isso? wants to ask a question. Então, o Curtis quer fazer uma pergunta? Is it an opinion about who these kings refers to? Yes. Okay. Você quer uma opinião sobre quem são esses reis? Do you have an opinion or a pre-knowledge of who you think those kings are? Então, você tem uma opinião ou um conhecimento de quem são esses reis? Nobody? Ninguém? We'll do Tamina first, then Gabriella. Vamos para a Tamina primeiro, depois para a Gabriela. It's the kings the previous verses speak about. Just tell me the kings. São os reis que os versos anteriores falam. Me diga os nomes. From iron and clay. De ferro e barro. Sorry, what does that mean from iron and clay? Desculpa, o que você quer dizer com de ferro e barro? Don't you just tell me which kings it's referring to. Só me diga que reis são esses. Give me a body part. The feet. Feet. Então, me dê uma parte do corpo. Então, são os pés. Gabriella? Gabriela? Similar answer because I was looking at the previous verses. Same one? Same answer or similar one? Então, No, I would say the same. é a mesma resposta que a Feet. Tamina. Yeah, É o, Okay. but I'm not o pé. sure. Anyone else? Mais alguém? We're not familiar enough with these verses? Nós não estamos familiarizados o suficiente com esses versos? We don't have to be. Não, vocês não We precisam do, but I estar. mean, Vocês precisam, mas não precisam. Charity? The Well, give feet me a and verse. toes. Sorry? Toes. Okay, feet and Feet. toes. Yeah. Same Então, answer. Os pés e os dedos, mesma I resposta. don't know if it's the same. Similar enough. É semelhante o suficiente. You're going to go with the toes because the number 10? Você vai ficar I com think os it's dedos por similar conta do enough for número the 10? others. Mas eu acho que é semelhante o So, suficiente com as outras. Curtis. Anyone else? Mais alguém? Oh, okay, we're going to go for Curtis's. That's always an insult. I can't do that. We're going to go with Curtis's friend Vamos com o amigo do Curtis. and our friend. Blessing, do you have any thoughts? Blessing, você tem algum pensamento? Opinion? Uma opinião? Hold it. You just speak. Not really, no. Well done. That was brave. 'Cause I think he does have an opinion, but he. Eu acho que ele tem uma opinião, mas Okay. So the position that 4 people have given, 3. então a posição que Are 3, you 4 one? Are you pessoas deram consulting? I don't know if you're together or not. Is the position that Elder Jeff held to. é a posição que o ancião Jeff tinha. Say this respectfully, Eu digo isso I was com trying to. respeito, which of course was the wrong one que, é claro, era Sorry. era errada, desculpa. because it's about methodology. Porque é sobre And metodologia. what you've done is E o que você fez all foi, the people that have said feet and toes. todas as pessoas que disseram pés e dedos, You might people might have different views, but I'm going to call it confirmation bias as pessoas podem ter ideias diferentes, mas eu vou dizer que é or familiarity bias. uma confirmação enviesada ou uma Shemaine, are we going too fast? familiaridade enviesada. So think about that Então pense sobre isso. because if you stick to the rules, Porque se você se apegar às regras, you have to know the answer is 4 você tem que saber que a resposta é 4. because it asks you kings
Porque pergunta de And you go through reis the chapter, e você vai pelo capítulo. only place you see kings E o único lugar no capítulo que fala, você vê a palavra reis, or something connected to, or its proxy, I call it its proxy, ou alguém me is corrigiu, kingdoms. ou There's only 4 of them. a sua versão proxy é a Okay with reinos. that, Só tem 4. Tamina? With four, you mean the fourth one or the four Babylon to Rome? So this was the problem. Oh, sorry, go ahead. Então, com 4 você diz o quarto ou os 4 de Babilônia a Roma? This is the problem that Elder Jeff came back with. Então, esse foi o problema que o ancião Jeff The 3 of them are voltou para already mim. dead. 3 deles já morreram. Babylon, Media, Persia, Greece. A So how Babilônia, can, Pérsia if you follow through e verses, Medo. it says the end of the world is going to happen in the days or when the kings are alive. E se você for nos versos, ele diz que o fim dos dias vai acontecer quando os reis estiverem vivos. So they're forced, or he was forced, or you're forced Então, o to think that quarto, it's the kings at the end of the world. ele acha que ele é o rei do fim do mundo. And there's 10 of them. E tem 10 deles. And our argument is, E o nosso argumento é, Curtis's and mine, o meu e do Curtis, that in Revelation 18, é que em Apocalipse 18, who's getting destroyed? quem está sendo destruído? Tamina? Tamina? Who's getting destroyed in Revelation 18? Quem está sendo destruído em Apocalipse 18? Babylon. Babilônia. But you've argued Mas você argumentou Babylon died thousands of years ago. que a Babilônia morreu So how milhares could de anos it be atrás. destroyed in Revelation 18? Então, como é que ela poderia ser destruída em Apocalipse 18? Never dead. It was never dead. Ela nunca morreu. So it's alive and well. Então, ela está muito bem viva. And it doesn't take much more than a hop and a skip to know that Medo Persia and Greece are the same. E também não é preciso muito para entender que In fact, a the Medo-Pérsia argument e a that we're Grécia going são o to mesmo. use now, Então, na verdade, o argumento que nós vamos usar agora, in which verse, which book, which chapter? em qual verso, em que livro, em que Daniel? capítulo? Daniel 11, I'll go with 11, 11, verse 42. verso Egypt 42. is E o Egito está, the world, é o mundo. and we're going to borrow that, or we're going to borrow a verse in Daniel 2. E nós vamos pegar emprestado um verso de Daniel 2. Who's that? What's Quem the é? verse and who's being referred to in Daniel 2 that we're going to borrow? Quem é o verso e a quem está se referindo Greece. esse verso que nós vamos pegar And emprestado someone da give us the Grécia? verse. Alguém pode nos dar o verso? That was charity, by the way, for people online. The verse. Don't give me the verse, give me the phrase that's in the verse. Então, me dê a frase que está no verso. Leslie? Of all the earth. Be a rule over all the earth. Então, ele That's the governa sobre phrase. toda a terra. Essa é a frase. And the verse? E qual que é o verso? $39. So Daniel 2, that's verso the 39. world. Então, esse é o 44 mundo. was the kings, O 44 and era os 40 is the reinos. number 4. E o 40 Yeah. é o número 4. So we know that Rome Então, nós sabemos que Roma is going to take over the world. vai dominar o That's mundo. what we see in Daniel 11, verse 42. É o que nós vemos em Daniel 11, 42. Yep. Sim. And what's unique about Greece compared to all the other kingdoms? E o que é único sobre a Grécia em comparação aos outros reinos? Natalie? Sorry? I don't like going on the mic. Yeah. Anyway, is it because it's split? Is it King of the South and King of Because the it's North? split into Yeah. two. É porque ele se divide, sim, we é porque have ele se to divide use em dois. Borrow that concept, that model, to understand end time prophecy.
E nós precisamos entender esse modelo para entender a profecia dos últimos dias. Sabrina? Where do we see that it's split? Onde que a gente vê que ela se divide? We don't see it in Daniel 2 easily. Nós não vemos isso facilmente em Daniel 2. I think you have to go to Daniel 7, Eu acho que você tem que ir para Daniel 7, where it's got, is it the goat? é onde Or the tem ram. o Daniel 8, bote. sorry. Daniel 8, the ram with two Daniel 8. horns, one is higher than the other. Daniel 8, onde você tem o bode com 2 chifres e um é maior que o outro. Oh. You're right. I don't know. Somewhere. Tá certo, eu não sei. Sorry? Em algum lugar. 11 what? Oh, Daniel 11. Yes, Daniel 11. You have to go through history. I guess I was trying to think of some kind of symbology. You have to go through the history of Daniel 11. We'll go with that. Então você tem que ir pela história de Sorry? Daniel 11 para poder Oh. enxergar isso. Is the goat. Então é o bode. Yes, that's it. Então é isso. Oh, that's the right one, yes. Is 8 with a single horn that breaks, and you see it in the story of Daniel 11. When we Daniel 11, Então tá em Daniel When we 8 com um Daniel chifre que 11, se quebra. you have to go through a history, Mas em Daniel 11 você tem que ir pela história. and that's open to interpretation. E isso vai ficar aberto para interpretação. Okay, so we've got 4 in Daniel 2, Então nós temos o número 4 em and then Daniel we're 2. going to make a leap of faith or an assumption. E aí, então nós vamos dar um salto de fé It's ou not fazer that uma crude. ou presumir algo. That the story of Daniel is telling the same story as Revelation, Que a história de Daniel está contando a mesma história de Apocalipse. and that the beast with 7 heads in Revelation E que a besta com 7 cabeças em Apocalipse is, we'll call it the statue of Daniel 2. é a estátua de Daniel 2. So 4 is 7, Então 4 é 7. if we're okay with that. Se nós estivermos ok com isso. Everybody okay with that? Estamos ok? Have we ever said that before? A gente já disse isso antes, em algum I momento? don't know. Eu não sei. 4 is 7. Que o 4 é o 7. Okay. The 4 kingdoms of Daniel 2 Então, os 4 reinos de Daniel is 2 the same as the 7 kingdoms of say the 4 kingdoms of Daniel Então, os 4 reis is not just 2, de Daniel is the same as the 2 7 kingdoms of Revelation. são os mesmos que os 7 reinos de Apocalipse 17. Yep, we've said that. Sim, nós dissemos isso? We agree? Concordamos? You have a question or a statement? You've got to wait for the mic. I wanted to ask, because I was thinking before about that. Is the reason why we can say the 4 is the 7 is because is a system that has been passed from kingdom to kingdom. A razão pela qual nós podemos dizer que o 4 é igual ao 7 é porque foi um sistema que foi passado de reino para reino. Yes, I'll go with a simple yes. Eu vou com uma resposta mais simples de sim. Okay. So is everybody okay with that? São todos ok com isso? So we can say 4 equals 7. Nós podemos dizer que 4 é igual a 7. We're okay to do that? Is that yes or no to me? Because I prefer to ask the questions, but go on then, because you're going to ask the question. It's not the 4th is the 7th, but it's 4 equal to 7, right? Yeah. Okay. E não é o Ok. quarto é igual a 7, much. mas que os 4 são iguais a 7. 4 kingdoms is the same as, so you're saying yes? Então, Ok. 4 Put your reinos hands são up if iguais you're a saying 7 yes. reinos. Todo mundo concorda? Levanta a mão.
And put your hands up if you say no. Levanta sua mão se você acha que não. Or one no. Então tem um não. If you're not sure, then you're not sure. So, do you want to make a comment? Você quer fazer um comentário? Forgot your name, sorry. Joachim. Do you want to make a comment? You're the only one who disagreed. Você é o único que discordou. Você quer fazer um comentário? What I studied before is contrary to what you just said. And O que eu estudei antes é contrário ao que você está dizendo agora. you spend time to understand what you're saying now. E aí eu preciso de tempo para poder entender o que você está dizendo agora. So you're not sure, Então você não tem certeza. as opposed to you don't agree. É o contrário de você não concordar. Because hopefully, Porque eu what we've espero laid out que com o que nós vamos colocar aqui, que are nós some colocamos, robust, which means good arguments, sejam bons argumentos. whatever you'll be taught before. Não importa o que você tenha sido ensinado antes. My guess is. Essa é o que eu acho. Because this is a very surface explanation. Que essa é uma explicação bem superficial. When you start comparing the chapters, Quando você começa a comparar os capítulos, you'll see there are multi-layers of all of this to reinforce this simple idea. existem diversas camadas para reforçar essa ideia Because bem when I say simples you que foi colocada aqui. Like a leap of faith or an assumption that they're the same thing, Então, quando eu digo que você dá um salto de fé ou faz tá assumindo que elas it's a são a lot mesma stronger coisa, than that in real life. é muito mais forte do que isso na vida real. Because if they're not the same, Porque se eles não são o mesmo, you're actually saying, or you're forced to conclude what? você é forçado a concluir o quê? What conclusion must you come to if they're not the same? A qual conclusão você tem que chegar se eles não forem o mesmo? Who spoke here? You spoke nothing? Over here. And I would say then if it's not the same, then I would say that what my question was, it's not true. That it's not a system. Sorry. Então, se não for o mesmo, Not a aí a minha system pergunta é that que não é is verdade. like A minha pergunta anterior não é verdade. Que não é um sistema que foi passado de reino para reino. that is not a heritage that comes from a kingdom to the next kingdom. Então, não é uma herança que é passada de um reino para outro. So my response to that Então, minha resposta a isso would be that I think your answer isn't correct eu não acho que sua resposta esteja because errada. you could demonstrate that it is. Você poderia demonstrar isso de maneira If fácil. this premise wasn't correct, Se essa premissa estivesse incorreta, then the book of Daniel is telling you one story, então o livro de Daniel está te contando uma história, and now you can finish. e agora você pode concluir. The book of Revelation is telling you a completely different story. E o livro de Apocalipse está contando uma história completamente So you're diferente. not having repeating stories told from different perspectives. Você não está tendo histórias repetidas sendo contadas de diferentes And perspectivas. that's one of the things that Adventists are really good at. E essa é uma coisa que adventistas são muito bons. So when you're all babies, they call that line upon line, Quando vocês são bebês, eles chamam isso de linha sobre linha, which is a very Adventist perspective. que é uma perspectiva bem adventista. And all that really means is that every book of the Bible is a repeating story. Isso significa simplesmente que todo o livro da Bíblia é uma repetição da história. And if you don't accept that as a principle before you engage with the Bible, Se você não considerar isso como um princípio antes de se engajar com a Bíblia, you'll come up with funny ideas. você vai chegar em ideias muito And it's engraçadas.
It's the plant that bears fruit of error. E essa é a planta que dá frutos do erro. Adventists have always believed that all the books of the Bible tell repeating stories. Os adventistas sempre acreditaram que todos os livros da Bíblia contam histórias Or repetidas, the same story. ou a mesma história. So we're okay with that? Estamos ok com isso? Okay, so only a few people who put your hand up if you watched Elder Terry's presentation. Levanta sua mão se você assistiu à apresentação da anciã Terry. Okay, about 3 people. Umas 3 pessoas. And when I ask is 4 equal to 7, Então, quando eu perguntei o 4 ser igual a 7, I think only one person didn't put their hand up out of the 3. acho que só uma pessoa Oh, das you did. 3 não levantou a Did. mão. No. So the other 2 Então, os outros 2 weren't listening to her. não estavam ouvindo ela. Okay, so kind of not listening. De certa forma, não ouvindo ela. Kind of not listening. So I'm going to put a tick to this and say this is correct. Então, eu vou colocar um check aqui para dizer que isso está correto. But the problem is, Mas o problema é, hopefully we'll be able to walk through it together. e eu espero que a gente consiga passar por isso We're not juntos. going to, no, we're not going to rely on what she said. Nós não vamos simplesmente nos basear no que ela disse. Let's try and work it out together. Vamos tentar If there is a solucionar isso problem. juntos. Se é que existe um problema. So Então, when we began Daniel 2, quando nós começamos Daniel I'll 2, say as a movement como eu digo como movimento, or as Adventists. ou como So adventistas, here's Daniel 2. então aqui está So Daniel we'll draw 2. some pictures now. Nós vamos fazer algumas So imagens, really simple pictures. imagens bem simples. What would we draw for Daniel 2? O que nós desenharíamos para Daniel 2? We draw a statue. Nós desenharíamos uma estátua, We draw a mountain. nós desenharíamos uma montanha, And we could draw a stone. nós poderíamos desenhar I'm uma going to leave pedra, the stone where it is, mas eu vou deixar a pedra onde ela está, in the mountain. na montanha. If we're okay with that. Se Because estivermos we want a ok com really isso. simple drawing. Que a gente quer um desenho bem simples. Because as soon as you start doing a stone, Que a partir do momento que você começa a fazer a pedra, then do you have to do? o que mais você tem que fazer? You have to have a 4th picture, Tem que ter uma quarta which is imagem, what? que é o quê? Wheat. You have to have a picture of wheat. Você tem que ter uma foto Does de anybody not understand what was just said there? trigo. Put your hand up if you don't know what we're talking about when we say wheat, and we'll explain it. Levanta a mão se você não entende o que eu estou querendo dizer com So, isso. without going to the verses, Então, sem entrar nos versos, it says that a stone comes out of the mountain. diz que uma pedra é tirada da In another montanha. verse, Em um outro it verso, says that wheat diz que trigo comes out of the statue. sai da... So you just have to da look at the estátua. verses, even if you don't understand what they mean. Então, você só tem que olhar para os versos, mesmo que você não entenda o que eles significam. We're good with that? Estamos ok com So I'm isso? going to take these out. Então, eu vou remover isso. So we've got 2 things. Então, nós temos duas coisas. What is this picture of? Do que é essa imagem? Mountain. Essa montanha. Church. É a igreja. And the statue. E a estátua. So we've got the world. Nós We've temos got o mundo. Satan's kingdom. A gente tem o reino de Satanás. Any other options? Alguma outra opção? Second. World, the kingdoms of the world. Os reinos do So I'm going to mundo. put a crown for the kingdoms of the world. Vou colocar uma coroinha aqui para os reinos. And then the kingdom of Satan. Depois aqui o reino de Satanás. Anyone else? Mais alguém? We said Just a church, simple answer. Just give me the answer. counterfeit. Counterfeit of what? Uma contrafação do quê? The mountain church.
da montanha, que é a igreja. Counterfeit looks the same. Geralmente a contrafação ela se parece da mesma Yes or no? maneira, igual. For me, it sounded reasonable. Pra mim parece razoável. Do you see four things in here? Você vê 4 reinos aqui? Okay, no, no. Não. Okay, so I'm not going to put It- counterfeit on. Então eu não vou colocar a contrafação aqui. So if this is the world or the kingdoms of the Entonces- world or the kingdom of Satan, Então, se esses são os reinos do mundo, ou o reino de Satanás, I put Satan on there, but you're going to end up putting counterfeit instead, I guess. então eu coloquei reino de Satanás aqui, mas você poderia Just going to colocar call a this the kingdom contrafação of God, aqui. and that's why you've put counterfeit. Poderia ser chamado de reino de Deus, e aí sim poderíamos chamar de Okay, contrafação. so what's one of the most influential, if we call it kingdoms, in the world today? Então, qual é um dos reinos mais influentes do mundo hoje? Se pudermos chamar de reinos. Rome today? Roma hoje, USA? We have USA, nós temos os Estados Unidos, China, a China, Russia. Rússia. So is China in the story? Então, a China está aqui na história? Oh, the Terry would be disappointed if you said no. A Terry ficaria muito desapontada se você I dissesse know que the não. test would. USA? You Nos Estados Unidos, can see USA somewhere in there. você consegue ver ele What aqui other em ones algum did lugar? people say? Russia. You can see Russia Rússia. here. Você consegue ver a Rússia aqui? No? Não? You can see someone said China. Alguém disse a China. Okay. So can you see the Islamic world in here? That's about a quarter of the world's Oh. population. Você vê o mundo islâmico aqui, que é 1/4 da população do mundo. So that story isn't just about the world that's what we used to teach. Então, essa história não é simplesmente sobre o mundo. E é isso que a gente costumava ensinar. We used to say it's Satan or counterfeit or the world. A gente costumava dizer que era Satanás, ou a contrafação, ou o And we mundo. can no longer do that. Mas nós não podemos mais fazer We isso. have to be much more precise about what that statue represents. Você tem que ser muito mais preciso em relação ao que essa estátua representa. So that's why I put a tick here, Então, é por isso que eu coloquei um check so you aqui. can already know Você já pode that saber is that the correct answer. que essa é a resposta correta. No. Não. The way I've phrased it, the answer has to be no. A maneira como fiz essa frase, a resposta tem que ser não. As a first iteration or a very simple explanation, yes. Uma resposta bem simples, sim, está correta. Curtis? Yeah, I wanted to record you. I just said as soon as you start probing, it's not that straightforward. O que eu quis dizer é que assim que você começa a Okay, so provar, so a resposta não move us fica along tão a little bit direta. quicker. Então, para nós seguirmos adiante This um pouco mais 4 and rápido, 7. esse 4 e 7, 4 we got from Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. então, esse 4 nós temos de Daniel 2, Daniel 7, We're Daniel okay with that? 8. Estamos So ok that's com isso? Daniel 4, Então, isso é Daniel 4. the number 4, not chapter 4. O número, não o capítulo. The 7 is from where? O 7 é da onde? Revelation De Apocalipse. 12, 13, 17. 12, 13, 17. Yes? Sim? So there's I call it a problem or a complexity. Então, existe um problema, uma complexidade. So in Revelation 13, Então, em Apocalipse 13, there are 2 beasts. existem 2 bestas. Yes? There's a beast that's in the sea. Uma que está no mar There's a beast that's from the earth. e uma que é da terra. So are they the same? Are they the same creature? Então, elas são as mesmas So they're criaturas. not the same. Não, elas não são as mesmas. And what do you understand the creature that came from the earth to be?
E o que você entende ser a besta que surgiu da terra? It's not a trick question. Sabe? Yes, in application. É uma pergunta meio Who pegadinha. is that Sim, uma beast? aplicação. Quem que é essa besta? No, who is it, not what it does. Não. Quem é e não o que ela faz? USA? Is it- Estados Unidos? Yep. It's just that someone said USA was here. Mas alguém disse que Estados Unidos estava aqui. In the statue, I said, who is this? We gave some country names, and someone said USA. Quando eu perguntei quem que está aqui, a gente deu alguns I'm nomes not de looking at países you, e I alguém just falou say- I Estados just say- Unidos. Someone said, I'm sure someone said USA. Tenho certeza que alguém disse que Estados Unidos estava ali. Okay. Okay, so someone had USA here, Então alguém tinha os Estados Unidos aqui. and then in Revelation 13, E depois em Apocalipse 13, there's a land beast. existe uma besta da terra. Sorry? Yes? 11. Então, I thought Apocalipse someone 13, said 11. lamb. So I thought land, but maybe they thought I was going to put lamb. Or maybe my spelling's not very good. Dyslexic. Either one will work. So my question was, is this beast, Então, which a is the pergunta é, USA, essa besta, que é os Estados Unidos, the same as this beast? é a mesma que essa besta? So they're different. Não, elas são diferentes. That's USA, we've said. Então a gente diz que essa é And os Estados that's Unidos. USA, we've said. E a gente diz que ali também está os Estados Unidos. So it's a different USA, people are saying. Então as pessoas estão dizendo que é um Estados Unidos diferente. Sorry? The USA is a whole statue. Os Estados Unidos é toda uma estátua. So some of so this lamb-like beast or land beast is in the statue somewhere? Então está dizendo que essa besta da terra, ou essa Okay, let's besta go que parece to com um cordeiro, Revelation ela 17. está em algum lugar na estátua. And we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos a Apocalipse 17. Tell me a what you gente think tem those are. os 7. Me diga quem vocês acham que eles são. Monica? Look, wait for a second. Okay, I shouldn't have done. Okay, Babylon? Medo-Persia. Tem Greece. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, That should be Number 4. pagan Rome, Roma pagã, papal Rome. 1 second. Don't go any further. e Roma papal. So we've got pagan Rome and papal Rome. A gente tem Roma pagã e Roma papal. So for number 6, don't give me the name. Então, número 6 não me deu o nome. Give me either a chapter with a verse, Me deu o capítulo Or a ou o symbol. verso, ou um símbolo, not the name. não o nome. It's not in 17. E não está no 17. Go somewhere else and give me what symbol that is. Vai em algum outro lugar e me diga que símbolo é esse. I think the lamb-like beast, but I'm not There she goes. okay. Eu acho que a besta que se parece com um cordeiro. So Monica said, this is the land beast. Então, a Mônica disse que é a besta que surge da terra. I know. She said lamb, but it's the same thing. Eu sei que ela disse cordeiro, mas é a mesma coisa. Okay, we'll put lamb then. Então, vamos colocar o cordeiro If that aqui, helps you. se isso te And ajuda. what is a lamb? E o que é um cordeiro? You I mean mean, the application, the serious answer. What is a lamb? Not who is the lamb, what is a lamb? Então, sem ser uma aplicação, mas que é o cordeiro? what is Go that? to the Gospels. Tell me what a lamb is. Vá aos evangelhos, me diga quem é So o this cordeiro. is then a symbol of Christ. Então, aqui é um símbolo de Cristo. We'll put a cross here for Christ.
Vou colocar a cruz aqui para representar Cristo. Okay. Or if we're going to go with kingdoms, Ou se nós formos ir com reinos, kingdom of o reino, God. Kingdom of God, o reino de Deus. the true King of the North. So now this is the kingdom of God, Então esse é o reino de Deus. where you said this was the kingdom of God. Você disse que esse era o Now reino the de kingdom Deus. of God is in here somewhere. Então agora o reino de Deus está aqui em algum lugar. Number 7. Número 7. Give me the symbol for number 7. Me dê o símbolo para o número 7. 10 kings. I don't know, sorry. No, now I'll not. No? No. We'll go with charity. 10 reis, não. Just give the answer you said. Dragon. Dragon. Ó, o dragão. Can I have a verse? Posso ter um verso? Is it this one? No. É esse? Não. Revelation 13. Apocalipse 13. Well, it speaks like a dragon. I'm Okay. not sure what verse Someone it is. 11. gives the verse. Onde- 11. 13, 11, onde diz que fala como um dragão. Okay. Monica, you said number 6 was USA. Então, Mônica, você disse que o número And I 6 guess é os Estados Charity's going to say Unidos. number 7 is USA. E a Church vai dizer que o número 7 também é os Estados Unidos. So, as a first iteration, that looks good. Então, numa primeira situação, isso parece bom, But you see a problem now mas aí você enxerga um problema. because you're going to make this statue here. Que você vai fazer com que essa estátua aqui, We've agreed that's the statue. nós concordamos que essa é a estátua, God's kingdom for a certain time period. tem o reino de Deus por um certo período de tempo. So that should, even if it's not wrong, it should throw some alarm bells out. Mesmo que não esteja errado, isso deveria ser um alerta. Okay, so anybody got any questions or Alguém- comments or Alguém thoughts? tem alguma pergunta ou comentário, Manuel? uma opinião? Why would we put Revelation 13:11 in 6 and 7? Que a gente coloca Apocalipse 13, 11 no 6 e no 7? Why did we put Revelation 13 here? Que a gente colocou 6 and Apocalipse 7? 13 aqui, no 6 e no 7? So let's go to charity. Então vamos com a We'll do number Charity. 7. Vamos fazer o número 7. I asked you, I did it backwards. Eu fiz de forma Before you contrária. answer, Antes de você responder, Manuel, country-wise, power-wise, kingdom-wise, então, em questão de who, país, who, do reino you, ou who poder, would you say the sixth kingdom is? quem você diria que o sexto é? Don't look here, just tell me who you've ever done a study on on those 7 kingdoms. Você já fez o estudo dos 7 reinos? Not the US. So you'll say it is the US. Então você está dizendo que I é don't, I don't know, os but Estados Unidos? think it's not the US. Mas eu não acho que é os Estados Unidos. So you never had any opinion on it? Então você nunca teve uma opinião I thought sobre it was isso? the US. USA. Yes, yes. Eu achava que era That's os what Estados Monica Unidos. said. Então é isso que Monica a said Mônica it is the disse. USA. So she's teaching the same thing that you used to believe. Então ela está falando a mesma coisa que você Okay, costumava so acreditar. you're okay with USA. Então você está ok com os Estados Unidos. And who would you say number 7 was? E quem você diria que é o número 7? Republican USA. USA. And that's what Charity Estados did here. Unidos republicano. E foi isso que a Charity So they're fez both aqui. agreeing with you. Então as duas estão concordando com You você. said a certain faction, political faction of America. Então, mas você disse que é um partido So, político da If you were to look América. at, if you were to say, is a kingdom good or bad? E como é que você diria que o reino ele é bom Babylon, ou ruim? you'd say is what? Babilônia, good você or diria bad? que é bom ou ruim? Bad. So I put a Ruim. red for bad. Medo Persia, Do Pérsia, Maybe bad. maybe bad. talvez mal. They want to kill God's people, don't they? Eles queriam matar o povo de Deus, não queriam? Bad. Bad. The same. Bad. Grécia mal, Bad. Roma pagã mal,
A Roma papal, não. And that's the problem. Sorry? And that's the problem. E aí está o problema. Good or bad? Bom ou ruim? Yeah? I'm not asking what's on the board. I'm asking you actually, from your previous knowledge, you Não believe estou that number perguntando o que 6 está no quadro. was the Quero saber United do seu conhecimento prévio. Você acredita que o número 6 é os Estados Unidos? and you believe it was good. Yes. E você acredita que ele era bom? And number 7, Bad. E o número 7 é mau. so you said that 6 and 7 are good and bad America. I think you said, yeah? Então você disse que o 6 e o 7 são a Then you just América ask boa e a América Where the má. verse you said that is? Você lembra qual que é o verso que diz isso? Verse 11 says the lamb-like beast. So Então, verso 11 fala da Who besta que gave se us parece verse 11? com o cordeiro. Curtis. Is that the right verse? Quem que deu esse verso? Esse verso está certo? In the verse? Yeah, are you okay? Has it got dragon? It's the right verse. Então, And lamb, it's the right verse. então ele Lamb esse, is a esse mesmo Christ-like verso fala animal, and dos the dragon semelhantes ao isn't. cordeiro e falava como dragão no mesmo verso. Isn't it good? Okay. So, question? Então, alguma It's pergunta? getting dark. Put those 2 lights on if you're feeling it's just want to make sure it's okay on Zoom. Not that one, yeah. I'm doing my job. Go ahead. Okay, so I'm not sure if my question is going to digress from your study, Então, não sei se a minha pergunta ela vai desviar do seu estudo, but I'm having a problem with the Sixth Kingdom. mas eu estou tendo um problema com o sexto reino, That Monica did. que a Mônica colocou ali. That's why I'm saying I don't know if you So know what your that. problem is? Yes, but sorry, Me diga qual que é o problema. is the beast that's mentioned in 13:11. É que a besta que é mencionada em Apocalipse 13:11 Said to be a beast, parece ser uma and it's besta said to be lamb-like. e que ela se parece com um cordeiro, é And semelhante a um cordeiro. to me, it was portrayed as a beast like all the other beasts. E para mim era By who? Who portrayed apresentado it como as uma besta like como everyone todas as else? outras. E por que você acha isso? Who did that? John, Quem fez isso? By João, saying, that it's a beast. dizendo o quê? Que é uma besta. so you don't like the word beasts. Você não gosta da palavra besta. No, I don't have a problem with the word beast, but Não tenho problema com a palavra Me- besta. Mas para mim, it sounded like it's a beast just like the first one, the second one, the third one, the fourth one, and the fifth one. mas para mim parece ser uma besta como todas as outras bestas. You can't do first, second, third, and fourth. Você não pode fazer o Unless 1, you 2, can do 3, fourth if you're 4, going to borrow Ellen 5. White. Você poderia, se você pegar emprestado Ellen White, Because she tells you who the fourth beast is. mas ela diz quem é a quarta. Where? Onde? Not her book, but where? Não no livro, mas Revelation onde? 12. Em Red Apocalipse dragon. 12, onde In o its dragão, secondary senses. Wrong. no Pagan seu Rome. sentido Specifically secundário, pagan Rome. Mhm. é Roma pagã. And then we've got number 5. E depois nós temos o We've número got 5. papal Rome. Nós temos Roma papal. But what symbol do you have for that? E que símbolo você tem para isso? The little horn? No. It was thinking Chifre Revelation. pequeno. Não, vamos nos manter em Apocalipse. The scarlet colored beast. Go back a couple of chapters. A besta escalada. sea Não, beast. vamos voltar a alguns capítulos. Beast that rises up out of the sea. A besta que surge do mar.
Paper row? Arruma Okay. papel, So ok? the land-like beast, the land beast, Então, a besta que surge da terra, que Ellen White will tell semelhante you, ao cordeiro, based upon its imagery, has certain characteristics. que baseado na sua imagem, ela tem certas características, Good or bad? boas ou ruins? Good. Boas. Christ, Cristo, the Lamb, o cordeiro, and representing the kingdom of God. representando o reino de Deus. And in chapter 12, E no capítulo 12, do you find that beast in chapter 12? você encontra essa besta no capítulo 12? No. Yes. Não. Sim. Who said no? Quem disse não? Oh, I saw a cat. The cat speaking to me. Yes, you do. Sim, você encontra. No, Não. that's the woman, and this is the woman in chapter 12. Essa é a mulher no capítulo 12. Give me the verse, someone. Alguém me deu o verso? If they give me this verse, they'll know the statement because I know you already know the statement. Se me Daniel, derem verso, você já Revelation vai 12. saber qual que é a frase. I've tricked you because I used a bad word. Eu enganei Should have put você porque eu usei uma palavra Earth, ruim. Eu falei not land. da, Earth. ah, Now you can go back to 12. cordeiro, mas eu deveria ter falado que sobe da terra. Se você voltar no capítulo Found the 12, verse? We found the verse. 12:4. That's a bit early, I think. 12:4, acho que é um pouco cedo para What 12:16? Do you have it in front of you? Or 12:16, you... Okay. 16? Is that what you said? 12:16. verso 16, 12, The 16, earth então. helped the Então a woman. terra ajudou a mulher. It says that. Diz isso? So that's what that beast is, isn't it? Então é isso que essa besta é. I say, isn't it? I rephrase my question. Então eu vou refazer a minha pergunta. The answer is no. A resposta é não. Are you comfortable Você está confortável in, I'm going to call it leap of faith em dar um or passo de logic? fé ou usar a lógica? Or do you believe it's sound methodology? Ou você acredita que é uma And metodologia your answer is no. sólida? None of those. E você disse não para todas And for me, essas perguntas. It's all of those. E para mim é todas elas. That if it says earth Porque ele diz and it's the terra same story, e é a mesma história. that earth in 12 is the same earth in 13. Que essa mesma terra no 12 é a mesma terra do And in the 13. same way, E da which you mesma did forma, agree to, e você concordou com isso, the crowns. as How coroas. can you make the crowns the same when they look very different? Como é que você pode fazer com que as coroas sejam as mesmas se And elas your parecem answer diferentes? was, E a sua resposta foi? that wasn't your answer. Essa não foi sua resposta. The answer was, you have to assume Você tem que presumir what's the same, que o que que é o mesmo. not the crowns. The beast. Não as The coroas. beasts are the As same. bestas. As bestas são as mesmas. I use the word assumption. It's not an assumption. Eu usei a palavra presumir, mas não é uma Based upon a principle presunção. that they're repeating stories. Mas sim baseado no princípio de que são histórias que estão se repetindo. And as I said to Joachim before, I make it sound superficial, but it is E- built, if you look at the verses, upon sound principles. Pode ser que esteja parecendo, eu estou fazendo parecer que é superficial, mas quando você olha para os versos, você vê Now, I know que you feel está bem uncomfortable, fundamentado. E eu sei que você não está but confortável, I'm arguing, mas eu estou I'm doing argumentando exactly the same thing now, que nós estamos fazendo a mesma coisa, but it looks mas que parece
A gente perdeu o áudio do ancião Parminder. Testing. Agora All voltou. good. So if we see two concurrent chapters which are telling the same story, Então, se nós vemos dois capítulos que são the beasts are the consecutivos e que same, estão contando a mesma história, the as red bestas são as dragon and the sea mesmas, beast, o dragão vermelho e it a says besta do the mar. earth E ele diz a in terra one chapter, em um capítulo, which is good, que é boa, and then it says in another chapter, e depois num outro capítulo, the earth helped the church. que a terra ajudou a I igreja. think it's talking about the same entity, E eu acho que está falando da mesma entidade. and I don't think it's supposition. E eu não acho que seja uma suposição. Is it the earth or it's what gets into the earth and what comes out of the earth? É a terra ou é o que entra na terra e sai da terra? We've got to be careful that we don't mix up the story, A gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as histórias. the perspective of the story, or the time element of it, Então, a perspectiva da história ou o elemento de tempo da with história who it is. sobre quem é. So in 13, Então, o 13 it gives you a perspective that tells you that this kingdom is being born. Então, no 13 dá essa perspectiva de que esse reino That's all está it means. nascendo. É isso que significa. The earth bit means something different, A terra pode significar algo diferente. whatever that means. Qualquer que And signifique you isso. can either cheat and go to Ellen White, Você pode trapacear e ir para Ellen White, old world, new world, Velho Mundo, or you Novo can do Mundo. compare and contrast, sea and land, Ou você pode comparar e contrastar com terra e mar. and then you can add the time of the end. E você pode depois acrescentar o Deadly tempo do wound. fim, a ferida You mortal. can you can just add more and more information to show Então você pode adicionar mais e mais informações para mostrar that the earth is a symbol of a landmass that we call the United States. De que a terra é um símbolo para um pedaço de terra que nós chamamos de And Estados that the Unidos. sea is the landmass that we call Europe. E que o mar é uma parte da terra que nós chamamos de Europa. If you agree with that. Se você concordar com isso. So all 13 is telling you Então tudo que o capítulo 13 está te dizendo is the raising up of the nation or the kingdom that's in the United States. é o surgimento do rei ou do reino And que está 12 nos Estados Unidos. E doesn't o need to 12, mention the kingdom. e no 12 não é necessário mencionar o reino. Depending on how you view 12, Dependendo de como você olhar para o it's 12, saying that the United States helps the woman. está dizendo que os Estados Unidos ajuda a mulher. I don't know how you view that history. Eu não sei como é que você vê essa história. Is it pre or post 1798 Isso é or at 1798? antes, depois ou em 1798, is it past, present, or 1798? future? 1798 é o passado, o presente ou o futuro? In 1798, É 1798? Yes. Revelation 12 Do Apocalipse 12. Okay, I'll stick to present. I'm not sure, but So I'll, the I'll stick to dragon present. has Ela the está dizendo que ela power vai dizer que é to presente. persecute the woman in 1798. Então, No. So it's eles before. têm Because o you received the poder de deadly wound there. perseguir. Mhm. Não, porque ele já recebeu a So ferida it's mortal. before. Então, é antes. So before 1798, Então, antes de 1798, is there a beast existe uma besta in the earth? na Terra. No, because it's not been born yet. Não, porque ela não nasceu ainda. That's Okay. supposed to give you the answer. That's supposed to help you, not make it worse. Eu Okay. estou tentando te dar a It's resposta, te not ajudando. some kingdom Então, não é um reino that says, come over here and we'll offer you state protection. Então, não é um reino que está dizendo, vem para cá que nós vamos te oferecer proteção do Estado. The protection is of a different nature.
A proteção é de uma natureza diferente. Who actually protects the woman? Quem, na verdade, protege a mulher? Quem? Napoleon protects the woman. Napoleon lives in the sea. Napoleão protege a mulher. Napoleão mora no mar. Napoleon isn't even born yet. Napoleão nem nasceu ainda. Well, it's the 13 colonies? No, I don't know. 13 colonies. Então, são as 13 And who are the colônias. 13 colonies? E quem são as 13 colônias? The prelude to the USA. São Who are the prelúdios dos Estados 13 Unidos. colonies? Quem são as 13 colônias? Where did they come from? De onde eles vieram? Europe? From the sea. Eles vieram do mar, da Europa. It's this woman who's fleeing to the earth, Então, essa mulher que So está the fugindo para a terra, entity that protects her então a entidade que protege ela is é herself. ela mesma. She's doing all of it. She's the only one that's around. There's no one else. Ela é a única que está lá, não tem mais ninguém ao redor dela. The protection is the geography, A proteção é a geografia, but they're going to create a new kingdom, mas eles vão criar um novo reino, which you call the 13 colonies. que você chama das 13 companhias, das 13 Which is- colônias, Basically, Europeans who are fleeing persecution. que são basicamente europeus fugindo da perseguição. People fleeing persecution. Então, pessoas fugindo da Okay, are we perseguição. okay? Estamos ok com isso? Come on, you must. That's a good study. Vamos A lá, good então, bom defense. estudo. Not good, maybe not boa good study. It's a good defesa. defense. É uma boa defesa. Just tell me the one question that you have. Então, me diga qual que é a dúvida que você ainda tem. The Before story. you do that, is this number 6? Esse é o Is that what número we're dealing 6. with? Yes. É sobre isso que eu What's estou your falando. concern that it's the land beast, which is the kingdom of God? You got concern of that? Você tem alguma dúvida que a besta da terra, que é o reino de Deus? Tell me who you think number 6 was. Is. Me diz That's the quem você thing. acha que o número 6 é. I just have a conundrum in my head. So you don't think it's the USA? Então, você não acha que é os Estados Unidos. You think that's the USA, Então, você acha que esse é o but you reino don't dos know if Estados it's number Unidos. 6. Você não sabe se é o número 6. Okay, I do think it's the USA, and I think it's number 6. Eu acho que é os Estados Unidos, eu acho que é o número 6. All the other kingdoms of beasts are Satan's kingdoms. And how Todos os outros reinos são come reinos in de that Satanás. storyline, the sixth becomes an anomaly. Então, como é que nessa história o sexto pode ser uma anomalia? Okay. Ok? In Revelation 17, Em Apocalipse 17, where are you? Where are you in Revelation 17? onde você está em Apocalipse 17? Which kingdom are you in? Em que reino você está? Anybody? Number 6. Está no We're número at 6. 1798. Então, nós estamos em Are you 1798. okay with that? Okay. It says, Revelation 17, when Apocalipse you're 17 diz in that story, que quando você está nessa história, the scarlet beast is que a besta escarlata resting in peace. está descansando em paz. It's dead. Está morta. You're here. Você The está beast aqui. that was, A besta que era, that is now dead, que agora está morta, shall come alive again or resurrect. deve voltar à vida, vai ressuscitar. So here, Então, aqui, the beast a besta is dead. está morta. So you've known about that anomaly for a long time. Você sabe dessa anomalia há muito tempo. So there are
lots of twists and turns in this story. Então, existem diversos detalhes nessa história, When you look at it simply, mas quando você olha para ela de maneira it looks simplista, like the 7 heads are the same as the 4 kingdoms. parece que as 7 cabeças são iguais aos 4 reinos. When you come to this story, Mas quando você vem para essa história, the lamb-like beast is not here. a besta que se can't parece be. com um cordeiro não está aqui. Ela não pode estar. Problem is, O problema é this beast que essa besta has 7 heads, tem 7 cabeças. and one of them E uma delas is definitely this lamb or land beast. é essa besta da terra, que parece com um cordeiro. So we're confronted with things that on the surface don't seem to work. Então nós somos confrontados com coisas que na And superfície this parecem is não why funcionar. we're struggling to put together end time prophecy, I think. E é por isso que eu acho que a gente está tendo dificuldade em And I think this is, juntar a profecia do tempo I'm do not fim. saying this was the point of Elder Terry's study, E eu não estou dizendo que esse é o ponto do estudo da anciã Terry, but it's something that if you didn't see it before, it stares you in the face because I think she just says it. mas é algo que se você não viu antes, é algo que encara você de frente. Saying something doesn't bring it to people's consciousness sometimes. Falar às vezes não traz as coisas Which is na why I consciência das wanted to pessoas. bring this up E é por isso que eu queria trazer isso, as we try to understand ao tentarmos the entender 6th and the 7th kingdom, o 6º e o 7º reino, which we have spoken about in lots of studies now. que nós já falamos em diversos estudos agora, People are struggling to understand who is who que as pessoas estão tendo dificuldade em entender quem é quem and what's going on. e o que está acontecendo. So I wanted just to show that Eu só queria mostrar isso, it is the 6th kingdom is here, que o 6º reino ele but está it's not sim a aqui, beast mas ele não é uma and it has besta to be dealt in a different way. e precisa with ser in a different lidado de way. uma maneira diferente. So in this story, if this is just Satan's kingdom and all of this, Então, nessa história, isso aqui é tudo o reino de how can it Satanás. have wheat in it? Como é que a gente pode ter trigo ali? And how can many escape from here? E como é que muitos podem escapar So dali? there's lots of intricacies and details to this story Então, existem muitos that detalhes dentro aren't there on dessas the histórias surface. que não estão na superfície. And what this truth demands of us now E o que essa verdade demanda de nós is a agora much more mature, much more detailed understanding of these ancient stories that we're all very familiar with. é um entendimento muito mais maduro dessas histórias If you look at them antigas que nós carefully, they estamos todos don't work familiarizados. at that surface level. Porque se você olhar de maneira cuidadosa, você vê que elas não funcionam no nível superficial. And if you don't grapple with this, Se você não what we're being buscar entender taught isso, won't make sense. o que está sendo ensinado não vai fazer sentido. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos that you can guide and direct us, por você poder nos that even though we may dirigir, not nos guiar, understand e mesmo que a gente não possa understand your word clearly, entender a sua palavra claramente, we can see glimpses of truth, nós podemos ver um pouco da verdade, both from the ancient truth tanto da verdade antiga and that things are now being the things that are now being discovered e as coisas que agora estão sendo descobertas or being reinvestigated ou sendo reinvestigadas. by each of us. Que cada de Hold nós on to the truth nos apeguemos à that verdade you have given to us. que você nos deu. We ask for your blessing Pedimos a sua in bênção Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém.